Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Chegamos à tão esperada semana do Charlie Brown Jr., que envolve o Chorão e o Champignon, tá? O vocalista e o baixista da banda Charlie Brown Jr. Nós vamos colocar essa semana para vocês todos os vídeos que envolvem a banda. Então, se você é fã, obviamente vai ser o paraíso para você. Naquelas, né? Obviamente é uma tristeza o fato de ter tudo acontecido dessa maneira. Era uma banda que tinha crescido bastante e tinha conseguido alcançar o público adolescente na época, sendo trilha sonora de diversos... foi trilha sonora de Malhação, foi trilha sonora de vários programas de TV. Eles atingiram assim, um ápice surreal da música e viraram uma banda extremamente conhecida no Brasil inteiro. É triste, sem dúvida nenhuma, né? Para quem não sabe, o Chorão ele morreu de overdose e o Champignon não segurou a barra e acabou dando um tiro na própria cabeça. Ambos relataram problemas de depressão, problemas, obviamente, emocionais, para cometerem tal suicídio. É triste, mas isso vai acontecer com todo mundo uma hora, não é mesmo? A depressão vai bater na porta. As questões sobre a vida, a existência sobre a vida, quem somos, para onde vamos, dinheiro, não dinheiro, fome e tudo mais, infelizmente mexem bastante com o ser humano e podem levar as pessoas a suicídio. Bom, nessa semana a gente vai colocar vídeos que são bem curiosos e bem delicados, mas vocês pedem e vamos fazer o quê, não é mesmo? Então nós vamos analisar a história da banda, nós vamos analisar a casa do Chorão, a casa do Champignon e nós vamos também fazer o Testando Demo com ambos, trazendo a vocês o processo de atrair as energias deles, expurgar as energias, encaminhando o Chorão e o Charlie Brown todo, né? Ou seja, o Champignon e o Chorão, para um processo de reencarnação e bem como vamos analisar o áudio que foi gravado e trazer para vocês nesta semana esse tipo de coisa. Então, vamos ter um conteúdo a semana do Charlie Brown. Vamos iniciar entendendo um pouco sobre o que aconteceu com relação à vida, né? O que aconteceu com eles. Então, vamos escutar alguns vídeos e vamos fazer uma análise para entender o que realmente estava acontecendo com eles. Feito? Feito. Então, vamos lá. 6 de março do ano de 2013. Para alguns, esse foi apenas mais um dia como todos os outros, mas para muitos brasileiros, esse foi um dos dias mais tristes da história do nosso país, pois foi nele que uma das maiores lendas do rock simplesmente nos deixou. Então, senhoras e senhores, se preparem para se emocionar. Conta pra nós! Nós iremos conhecer a linda e emocionante história de Chorão. Alexandre Magno Abrão, esse é o verdadeiro nome do Chorão. Ele nasceu na grande capital de São Paulo no de abril do ano de 1970. Como nós estamos acostumados a ver em muitas histórias que eu já contei aqui no canal, a infância de Chorão foi uma infância marcada por bastantes dificuldades. Sua mãe, mais conhecida como Dona Nilda, trabalhava como empregada doméstica e também fazia alguns pastéis por conta própria para vender. Pastéis esses que eram entregues aos seus clientes pelo seu próprio filho Alexandre. Quando tinha 11 anos de idade, Chorão viu os seus pais se separarem. Mas acredito que nem mesmo a separação deles foi tão impactante quanto o que ele presenciaria alguns anos depois, pois, aos 14 anos, Alexandre viu a sua querida e amada mãe quase morrer após sofrer um derrame. Foi nessa mesma época também que ele conheceu uma de suas maiores paixões, o skate. Inclusive, foi por conta do skate que ele recebeu o apelido de Chorão. Todas as vezes que tentava fazer alguma manobra e não conseguia, o pequeno Alexandre chorava. Então, seus amigos de pista começaram a chamar ele de Chorão. Por outro lado, a outra grande paixão de Chorão, que também surgiu por volta dessa época, foi a música. Mesmo não tendo muito dinheiro, ele sempre arrumava um jeito para comprar discos novos. Chorão gostava tanto de andar de skate que ele acabou se tornando um skatista profissional na década de 1980. Ele começou a praticar esse esporte apenas por diversão, mas
Quando ele viu, ele já estava competindo profissionalmente. Show. Alexandre era tão bom que chegou a ser vice-campeão paulista na categoria freestyle. Chorão passou a maior parte da sua infância e adolescência mais na rua do que dentro de casa. Na escola, ele nunca foi um ótimo aluno, tanto que só estudou até a 7ª série quando ainda morava em São Paulo. Aos 17 anos, ele se mudou com sua família para a cidade de Santos. Lá, ele até quis tentar terminar a escola, mas ele estudou por pouco tempo e então decidiu abandoná-la de vez. O jovem Alexandre era um rapaz que tinha um temperamento meio explosivo. Ele sempre se metia em confusões e também era muito briguento. Fora isso, ele já teve até alguns problemas com a polícia e chegou, inclusive, até a ser preso. Eita, Antes da porra. música, Chorão já havia trabalhado em vários tipos de empregos, como corretor de imóveis, auxiliar de câmeras, caboman, iluminador e até como vendedor de cartões de Natal em um negócio que era do seu pai, batendo de porta em porta para tentar vender esses cartões. Sem nenhuma formação acadêmica, à medida que o tempo passou, o Chorão passou algumas dificuldades financeiras, sendo que ele já foi despejado várias vezes dos apartamentos que alugava por falta de dinheiro para pagar os aluguéis. Foi somente por volta dos seus 20 anos que o seu envolvimento com a música começou a ficar sério. Depois de ter chamado a atenção cantando em um bar quando ele estava bêbado, Meio Red Hot, ele né? foi convidado para fazer um teste em uma banda. Assim, ele foi aprovado pelos integrantes e então foi convidado para participar Parece da Red banda Hot. What's Up, junto com o baixista Champignon. Porém, o temperamento forte de Chorão acabou levando a sair da banda logo em seguida por conta de uma discussão. Mas Alexandre ainda queria ter a sua própria banda. Então, algum tempo depois disso, ele e Champignon chamaram o baterista Renato Pelado e os guitarristas Marcão e Thiago Castanho para formarem uma das maiores bandas que esse país já viu. Ou seja, a banda Charlie Brown Jr., no ano de 1992. O próprio Chorão conta que a ideia para dar esse nome É muito para sua bom, banda cara. Charlie Brown é muito surgiu no bom. momento em que ele viu uma barraca de água de coco que tinha o desenho do famoso personagem Charlie Brown e o cachorro Snoopy. Dessa forma, em meados de 1993, o Charlie Brown Jr. começa a fazer os seus shows entre as cidades de Santos e São Paulo, começando a se apresentar principalmente em campeonatos de skate. No entanto, o sucesso de fato só chegou mesmo alguns anos depois, quando o presidente e produtor Rick Bonadio gostou muito de uma demo da banda que tinha sido entregue a ele. Então, com o selo da gravadora Virgin Records, no ano de 1997, Chorão e sua banda lançam finalmente o seu primeiro álbum de estúdio. O álbum Transpiração Contínua Prolongada, que foi um sucesso e vendeu cerca de 500 mil cópias. Mas o que ninguém sabe é que Chorão e seus companheiros passaram por poucas e boas antes de chegarem ao estrelato. Para você ter uma ideia, Chorão precisou vender a televisão do seu próprio pai para conseguir o dinheiro para eles pagarem a fita demo que enviaram a Rick Bonadio. Como eu já disse, antes do sucesso, Chorão não parava em nenhum emprego. Com o seu filho, que também se chamava Alexandre, recém-nascido na época, e com sua namorada Graziela Gonçalves, ele passou vários sufocos. Mas em 1997 as coisas mudariam para sempre. 2 anos depois, em 1999, Charlie Brown Jr. lança o seu segundo álbum, Preço Curto, Prazo Longo, e, em 2000, é lançado Nadando com os Tubarões, o terceiro álbum deles. Mas, ao mesmo passo em que 2000 foi um ano de mais um disco que fez muito sucesso, para o Chorão, aquele foi um ano não só de algumas dificuldades financeiras, como também o ano em que ele perdeu o seu grande pai. A morte do seu pai o deixou tão abalado que, além de ter se afastado por um tempo de sua banda, ele também engordou cerca de 20 quilos, tendo ficado trancado dentro da sua casa. Mas as coisas se acertaram em sua vida e ele conseguiu se reerguer. Porém, em 2005 as turbulências voltaram a assombrá-lo, após alguns problemas internos acabar fazendo alguns integrantes deixarem o Charlie Brown Jr. E dessa forma, a banda teve que passar por uma nova formação. Chorão ficou tão mal com tudo isso que o seu problema com o uso de cocaína começou a se agravar. Ele estava se afundando tanto que o seu filho, junto de sua empresária, tentaram internar ele em uma clínica para ele se tratar. Mas Chorão não quis ser internado.
Chorão foi um dos artistas mais talentosos, carismáticos e idolatrados pelos brasileiros em toda a história do nosso país. Contudo, o cantor também sempre esteve envolvido em polêmicas, já tendo discutido com outros artistas, falando que pensava na frente de qualquer um e até se envolvendo em muitas brigas, principalmente com pessoas que decidiam o provocar durante os seus shows. No total, ele lançou 10 álbuns de estúdio com o Charlie Brown, já tendo feito músicas com grandes artistas, como por exemplo os rappers Sabotage, Marcelo D2, MV Bill, com a banda de rap RZO, com o músico João Gordo e com a cantora Negra Lee. Uma das maiores verdades da vida, pessoal, e que muitos acabam se esquecendo às vezes, é que os artistas são pessoas exatamente iguais a nós. Claro. E isso significa que eles também passam por problemas da mesma forma que a gente. É o que eu sempre falo em todos os vídeos. A gente analisa casos de caras que são bilionários e casos de pessoas que moram na periferia. Muda alguma coisa? Tem horas que é a mesma coisa. Sabe? Você vai falar, não, mas na periferia tem drogas. Você acha que na casa de um bilionário também pode não ter drogas? Você acha que o bilionário pode também não consumir suas drogas? Sabe? Quer dizer, o ser humano é o ser humano em qualquer lugar, em qualquer posição, qualquer poder aquisitivo, ele vai ser sempre o ser humano. A única coisa é, as pessoas, às vezes, sem dinheiro, podem não fazer tanta merda, como pessoas que têm tanto dinheiro que saem por aí se destruindo. Sabe, as pessoas que têm um pouco mais de valor sobre o dinheiro não vão gastar com coisas idiotas, vão evitar realmente gastar e poupar para gastar com coisas que realmente estejam ligadas à sua existência. Então, assim, indifere. Rico, pobre, homem, mulher, todo mundo está suscetível a milhões e milhões e milhões de problemas físicos, emocionais, mentais, inclusive espirituais. Em um determinado ponto da sua vida, o Chorão, infelizmente, começou a utilizar substâncias ilícitas. Por conta disso, sua mulher Graziella já se separou várias vezes do cantor na expectativa de que ele mudasse. Durante a última separação dos dois, Chorão ficou tão mal em ficar longe de sua mulher que ele começou a sofrer de depressão. Além disso, nessa época, ele também vivia uma fase de muita angústia e não estava mais conseguindo criar músicas novas na sua banda. E tudo isso só ajudou ele a se afundar cada vez mais. Até que na madrugada do dia 6 de março do ano de 2013, Chorão, infelizmente, foi encontrado sem vida em seu apartamento, e a gente vai ver localizado isso no bairro de Pinheiros, na zona oeste da cidade de São Paulo. E o que o levou à morte foi uma dose excessiva de cocaína. Chorão deixou este mundo aos 42 anos de idade para, com certeza, estar em um lugar muito melhor. Suas letras, que sempre traziam uma mensagem bonita e lições de vida importantes, marcaram... lugar muito melhor. A gente vai ver onde ele está. Ok? A geração dos anos 90, a geração dos anos 2000 e sem dúvidas marcará as próximas gerações que ainda virão também. Sua morte simplesmente parou o Brasil inteiro. Vários programas de TV e artistas famosos na época prestaram homenagens ao vocalista do Charlie Brown. Chorão era tão querido por todos que após o seu falecimento, até a famosa banda de rock mundialmente conhecida, o Guns N' Roses, lamentaram a morte dele enquanto estavam fazendo um show ao vivo. Alexandre Magno Abrão foi um dos maiores artistas de toda a história do Brasil. A pessoa espetacular que ele era nos traz muitas e muitas saudades até os dias de hoje. Mas apesar de não estar mais entre nós, a música, a humildade e o legado de Chorão sempre serão eternos em nossos corações. E essa daqui foi a emocionante história de Chorão, pessoal. E eu espero do fundo do meu coração que todos vocês tenham curtido muito. Muito bom, menino. Você fez um belo vídeo. Realmente tem coisas muito legais. Agora, vamos analisar a casa ou o lugar onde ele está enterrado. Vamos analisar o lugar onde ele está enterrado, para depois a gente ir para casa. Fechou? Vamos lá? Então vamos lá, vamos ver aonde ele está. E aí galera, seja bem-vindo ao canal Os Caçadores de Lugares Perdidos, trazendo mais um vídeo. Mas esse lugar não está perdido? Galera, e hoje eu estou aqui em Santos, no cemitério aqui Memorial, onde está sepultado o Chorão. Vocês me pediram muito para mim estar vindo aqui, então hoje chegou o dia aí. E aí esse... Caracoles.
São várias gavetas, né? Tá todo mundo nessas gavetas. O cemitério, galera, ele foi erguido em 1983, né? Ele fica localizado aqui na cidade de Santos. E eu vou estar mostrando... Nossa. Cara, cemitério é uma coisa complicada, entendeu? É que nem você falar, eu vou pular aqui nessa piscina, mas essa piscina é de água salgada e tá repleta de tubarão. Não, mas beleza, eu só quero dar um tibum e já saio. Cara, assim, cemitério é uma coisa muito complicada. E muitas religiões têm aspectos curiosos sobre o que está por detrás de um cemitério, quais as energias. Claramente, cada um vai enxergar o cemitério de acordo com suas crenças, mas quando eu entro, eu vou analisar o cemitério, além de todas as crenças que eu passei, obviamente, dentro de uma ótica que envolve o cristianismo, que envolve o espiritismo, que envolve a Umbanda, mas eu também vou olhar sobre uma ótica maravilhosa que é do budismo. O budismo traz conceitos incríveis sobre a morte e o que está por detrás da morte, o qual realmente, ao meu ver, supera muito todas as crendices populares, uma vez que traz muito mais elucidação e razão sobre o que ocorre. Muito bem, é muito arriscado, meu amigo Barba, entrarmos em um cemitério, mesmo quando a gente não acredita nessas coisas, porque nós vamos nos tornar alvos de certas energias. É aquela coisa, né? Eu não acredito em roda gigante, mas quando você entra, você fala, caraca, a bagaça é alta mesmo, né? Ou quando você vai descer o toboágua lá do Beach Park, né? O insano, você fala, não é tão alto não. Chega lá em cima e fala, puta merda. Aí não tem como descer para a escada, vai ter que pular mesmo a bagaça, né? E eu fiz isso. Me arrependo muito. Claramente, olhando esse enorme corredor, a gente vai ter muitas energias ao redor do lugar. E existem duas energias que já chamam atenção nas suas costas, meu nobre e querido amigo Barba. Nós temos no final do corredor, e nós temos aqui atrás do seu ombro esquerdo, perto do extintor. Então, né? Tio Spook, quem é? O que é? São todas consciências de pessoas que faleceram. Não tem nada de Exu, não tem nada de qualquer entidade, o Baolô Alê, nada disso, tem nada disso. São consciências de pessoas que faleceram, que estão trafegando lá. Porém, elas trazem características bem diferentes fisicamente, a qual o espiritismo bem não consegue interpretá-las. Por quê? Dentro de um princípio de energia, existe acreditado, você é aquilo que você vibra. Se você é aquilo que você vibra, claramente, você vai ser o seu próprio vício, os seus próprios erros, os seus próprios traumas depois da morte. Então, cada consciência acaba tendo uma característica, e a gente já trouxe essas características em uma live e nos cortes da live para vocês verem como elas são desenhadas dentro do budismo e repercutem não somente no budismo, mas também em todos os lugares do Oriente, inclusive no Japão, onde tiveram várias exposições mostrando tais desenhos dessas consciências e como realmente elas são e como nós seremos nesta questão da morte. Imagens de políticos, imagens de pessoas que são ligadas a usuários de drogas, aos seus apegos, os eat cheaters, que são os comedores de merda, que são esses influencers que logo quando morrerem, eles vão se transformar nesses eat cheaters, né, os comedores de merda, porque eles vivem através de views, vivem através de likes, eles apelam em tudo que é necessário para conseguir chamar a atenção de vocês. Mesmo se for para comer cocô, eles vão comer. Se o vídeo der 1 milhão de views, ele vai comer cocô. Então, eles são os famosos eat cheaters. Tá? E isso também está documentado nos livros budistas, tanto das histórias mais antigas, 100 stories dentro do budismo tibetano, até outros livros que foram saindo ao longo da história. Tá? Então nós temos uma dessas consciências aqui atrás, é uma consciência de raiva, é uma consciência que está atormentada,
conhecida como uma naraka dentro do budismo tibetano e também do hinduísmo. As narakas são pessoas que morrem enfurecidas e o seu corpo é visto por algumas pessoas como se fosse uma pessoa pegando fogo, incandescente, né? Furiosa, porque a raiva consome, a ira consome. A ira é um fator de ignição para propagar conflitos. Então nós temos aqui uma naraka, que é um espírito enfurecido, bem enfurecido, e é uma mulher. Atrás dele, aqui perto, nós temos uma criatura espetacular, tá? Que é um obsessor de inveja. Os obsessores de inveja dentro do budismo tibetano, eles não possuem forma. Por quê? Porque são pessoas que faleceram e que ao longo de toda a sua existência, eles só desejaram o que o outro tem, o corpo do outro, o cabelo da outra, o tênis do outro, quer dizer, viveram em pró aos outros. Ou seja, é o pessoal do Instagram. Então, o que nós vamos ter é um reflexo exatamente isso. Eu vivo pela imagem do outro, eu exploro a imagem do outro, eu quero ser o que o outro é, eu quero ter o que o outro tem, eu gostaria de estar no lugar dessa pessoa. Sejam bem-vindos ao futuro de vocês, que vai ser exatamente uma estrutura sem forma, uma névoa, uma consciência que não possui uma estrutura e que é conhecida dentro do budismo tibetano como um ser chamado de semideus. Por incrível que pareça, nós temos uma roda da vida dentro do budismo tibetano, onde é inserido várias estruturas, que são os ditos reinos, onde nós temos os reinos dos virtuosos e dos não virtuosos. Dos virtuosos, nós temos o reino humano, dos deuses e semideuses. Por que isso? Quem são os deuses, Tio Spook? Será que Zeus está lá? Será que Thor está lá? Não! Nós estamos falando de pessoas que se idolatram, pessoas que cultuam seu corpo, pessoas que cultuam sua imagem, pessoas que vivem da sua imagem. Eles são os deuses, sabe? São aqueles que são vaidosos. E aqueles que querem ser do reino dos deuses e que idolatram esses deuses são o reino dos semideuses, que são os invejosos, que são aqueles que trazem essa característica de querer ter, ser e possuir o que o outro tem. E nós temos o reino dos humanos, que são as pessoas que não vivem da sua vaidade, não vivem da sua inveja, mas estão presas pelo seu apego às suas necessidades de ter coisas, né? Então eu preciso ter, eu preciso consumir, eu preciso existir, eu quero, é o apego. Tá? Então nós temos atrás dele, absoluta certeza, uma névoa que é a inveja, e atrás nós temos uma naraka. Tá? Isso é visto mundialmente em cemitérios. Se você for no cemitério no Japão, é exatamente o que você vai encontrar, consciências com essas características. Se você for em qualquer cemitério no Oriente, são essas mesmas imagens que são repercutidas. Na Tailândia, eles têm essas mesmas imagens, no Vietnã eles têm essas mesmas imagens, nas Filipinas eles têm essas mesmas imagens, na Índia, então, nem se fala. No Tibete eles têm essas mesmas imagens, tá? E vai indo até o Japão, e no Japão eles também têm essas mesmas características. Engraçado, não existe Exu no Oriente. Engraçado, não existe o Baluaê no Oriente. Tá? Por que eu falo isso? Porque esse tipo de visão é aquilo que o médium brasileiro quer ver, tá? E não o que ele realmente é. Isso é um problema da própria mediunidade, tá? Então eu recomendo que aqueles que querem entender essa questão do que eu realmente quero ver e daquilo que é, assistam a playlist Mediunidade, publicado aqui no canal Spook Houses, e lá vai explicar tudo como funcionam os centros espíritas e como essas energias se plasmam, tá? Mas assim, espetacular. Tá? Espetacular. É uma puta aula esse tipo de coisa. É impressionante. Bom, é o seguinte. A gente vai explorar este cemitério com esse nosso querido amigo Barba aqui, de um canal, deixa eu pegar aqui o nome dele, que é o Caçadores de Lugares Perdidos, que não está perdido porque nós te encontramos. Então nós vamos ver aqui o Caçadores de Canais Perdidos, né? Caçadores de Canais Perdidos, de Lugares Perdidos, que vai trazer pra gente um contexto muito legal sobre o cemitério onde estão enterrados, né, o memorial onde estão
colocados o Chorão e o Champignon. Eu acredito que o Champignon também tá aí, tá? Não sei. Vamos ver, a gente vai ver junto, como sempre a gente faz. Eu não assisto antes, mas a gente vai ver junto. E aí a gente vai trazer toda essa elucidação sobre o que tem lá. E será que o Chorão está lá? Será que ele está lá? E depois nós vamos analisar a casa do Chorão, a casa do Champignon. E aí a gente vai testando o demo. Feito! Feito! Bom, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente complemente a medicina e nunca substitua. Complementamos a medicina junto aos problemas físicos, emocionais, mentais, bem como as análises de casa e as limpezas de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou um espírita, eu não sou médium, eu não sou paranormal, eu não sou vidente, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, só você clicar ali e escolher a melhor forma de nos ajudar. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.